Como Dinho morreu? Dinho foi o vocalista da banda Mamonas Assassinas. Ele teve um papel significativo na música brasileira dos anos 90, marcando a cultura pop com seu estilo irreverente e humorístico. Suas letras satíricas e performances energéticas trouxeram uma nova dinâmica para a música popular brasileira, desafiando normas e abrindo caminho para uma expressão mais livre e diversificada na cena musical. Alexander Alves Leite, mais conhecido como Dinho, nasceu em 5 de março de 1971, na cidade de Irecê, Bahia. Ele era filho de Hildebrando Alves Leite e de Célia Ramos Alves. Quando Dinho estava com apenas 2 meses de vida, sua família decide deixar o Nordeste e buscar novas oportunidades na Grande São Paulo. Quando a mudança de cidade aconteceu, Dinho ainda não havia sido registrado, o que só foi acontecer na nova cidade. Foi ainda em seus primeiros meses de vida que o jovem começou a ser chamado pelo seu apelido Dinho. O apelido foi dado por sua avó que não conseguia pronunciar seu nome. Com o tempo, outros membros de sua família começaram a utilizar o nome para se dirigir a ele. A família de Dinho era composta por evangélicos, e foi na igreja que ele começou a ter os primeiros contatos com a música e com o palco. Frequentando a Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos, ele pôde fazer aulas de canto, sendo instruído pelo professor Donizete Severo, que sempre teve muita paciência com o jovem, que desde novo já era conhecido por sua energia e falta de atenção. Não era apenas na igreja que Dinho era agitado. Durante todo o seu período na escola, seus pais viviam recebendo reclamações dos professores, principalmente pelo fato dele atrapalhar as aulas com piadas e brincadeiras, tirando a atenção dos outros alunos. Em 1988, com 17 anos, o jovem cantor já não queria mais saber dos estudos, e seu tempo era gasto se divertindo e fazendo amizades pela cidade. Como o jovem era muito desinibido, seus amigos sempre o incentivaram a participar de concursos. Foi seguindo os desejos das pessoas em sua volta, que nesse mesmo ano ele participou do concurso Garoto Verão de Guarulhos, conseguindo ficar em primeiro lugar. A vitória no concurso fez com que Dinho se animasse e pouco tempo depois já estava participando de alguns programas de televisão, como o programa Silvio Santos e o programa Perdidos na Noite apresentado por Faustão. Esse flerte com o meio artístico fez com que Dinho perdesse o pouco de interesse que ainda tinha nos estudos, e antes mesmo de terminar o ensino médio, ele acabou largando a escola. Sem estudar, Dinho foi trabalhar como office boy. Em julho de 1990, o cantor conhece a banda Utopia, que já era composta pelos outros integrantes do que seria no futuro a banda Mamonas Assassinas. Na ocasião, ele estava assistindo uma apresentação da banda, e durante a apresentação, foi perguntado ao público se alguém gostaria de subir ao palco para cantar uma música. Dinho, com seu espírito aventureiro e talento nato, resolveu subir ao palco e impressionou a todos, abusando das caretas e de sua energia contagiante. A partir desse encontro, Dinho se juntou à Utopia, que posteriormente mudaria de nome para Mamonas Assassinas. Dinho não se limitava só a cantar, ele acreditava no potencial da banda, e percorria a cidade de Guarulhos em busca de shows para o grupo. Com a Utopia, ele chegou a gravar um disco que vendeu menos de 100 cópias. Antes de alcançar o sucesso, Dinho permaneceu correndo atrás de seus objetivos, e foi graças à sua namorada Mirella Zaccanini, que era filha do apresentador de televisão Saverio Zaccanini, que Dinho conseguiu apresentar um quadro no programa Sábado Show, da Record, que era comandado por Savério. Além de apresentar o quadro de música, Dinho conseguiu levar a sua banda para fazer uma apresentação no programa, com a intenção de fazer a banda deslanchar. Mesmo assim, as coisas não melhoraram para a banda, o estilo mais sério das letras acabava soando para o público como algo mais do mesmo. Foi quando os integrantes do grupo perceberam que nos momentos de maior descontração dos shows, era o momento em que o público ficava mais empolgado. Foi durante uma gravação despretensiosa no estúdio de Rick Bonadio, que a ficha de todos começou a cair, quando eles gravaram 2 músicas no estilo mais descontraído. As músicas eram Pelados em Santos e Robocop Gay. Quando Rick Bonadio escutou a gravação, percebeu de cara que havia ali um sucesso comercial. Em 1995, eles trocam o nome da banda para Mamonas Assassinas, e começam a produção do disco, que ficou a cargo de Rick Bonadio, um produtor musical, que embora já tivesse experiência, também era um jovem tentando alcançar o sucesso. As gravações foram marcadas pela espontaneidade e pela energia dos músicos.
As músicas eram compostas e gravadas rapidamente, muitas vezes em apenas uma ou duas tomadas. Em apenas alguns meses, o álbum estava pronto. As gravações foram finalizadas em junho de 1995, e o disco, intitulado simplesmente Mamonas Assassinas, foi lançado no mesmo mês. O álbum trazia 14 faixas, entre elas grandes sucessos como Pelados em Santos e Vira Vira. Assim que o disco foi lançado, o sucesso aconteceu de forma imediata. A banda fez aparições memoráveis em diversos programas de televisão, marcando presença em redes nacionais e alcançando a segunda maior audiência da história do SBT com 47 pontos, no programa Domingo Legal. Essas aparições televisivas eram uma extensão de suas performances ao vivo, onde os integrantes aproveitavam cada oportunidade para exibir seu carisma e sua capacidade de entreter. O disco de estreia da banda alcançou marcas inimaginadas para o primeiro álbum de um artista desconhecido, vendendo mais de 3 milhões de cópias apenas no Brasil, um feito que lhes rendeu a certificação de disco de diamante pela Associação Brasileira de Produtores de Discos. Nessa época, Dinho já havia terminado seu relacionamento com Mirella Zaccanini, que durou 3 anos e 4 meses. O fim do relacionamento coincidiu com o sucesso instantâneo da banda. Após o término com Mirella, Dinho conheceu Valéria Zopello. Os dois tiveram um romance que durou 8 meses, e com apenas 32 dias de namoro, Dinho a pediu em casamento. Foi no auge de seu sucesso e com planos de casar e ter filhos, que Dinho vai perder sua vida de forma trágica. A banda Mamonas Assassinas estava aproveitando tão sonhado sucesso mantendo uma agenda de shows impressionante. Em apenas 7 meses, de julho de 1995 até março de 1996, realizaram cerca de 182 shows, o que representa uma média de 22 apresentações por mês. Essa rotina desgastante já vinha trazendo transtornos para os integrantes da banda, que se viam cansados, porém sabiam que precisavam aproveitar ao máximo aquele momento. No sábado, 2 de março de 1996, Dinho estava junto de sua família em Guarulhos, aproveitando os poucos momentos que tinha ao lado deles. Na tarde desse dia, Dinho junto do resto da banda, foram realizar o que seria o último show dos Mamonas, que ocorreu em Brasília. O show transcorreu de forma normal, e após o término, eles pegaram um avião de volta para suas casas na Grande São Paulo. Para chegar mais rápido em Guarulhos, a banda havia alugado um jato particular. A aeronave, um Learjet 25D, decolou do Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 23h30. A bordo, além dos 5 integrantes da banda, estavam o piloto, o copiloto e um técnico de som. Quando a aeronave já estava próximo do seu destino, o piloto precisou arremeter, e ao entrar em contato com a torre de controle, ele informou que havia condições visuais para tal. Foi realizada, então, uma curva para a esquerda, porém a direção correta para chegar ao aeroporto era a direita. O erro de direção se demonstrou fatal por volta das 23h16, o avião em que o grupo estava colidiu na Serra da Cantareira, no norte da cidade de São Paulo. O acidente foi fatal, e Dinho junto com os outros passageiros perderam suas vidas na colisão. Dinho morreu no dia 2 de março de 1996, em decorrência de um acidente aéreo. Ele estava com 24 anos. O velório de Dinho e dos outros integrantes da banda aconteceu no dia 4 de março de 1996, no Ginásio Poliesportivo de Guarulhos. Milhares de pessoas, de todas as idades e classes sociais, se despediram dos seus ídolos. A fila para entrar no ginásio se estendia por vários quarteirões, e muitas pessoas passaram a noite na rua para garantir um lugar. A cobertura da mídia e as imagens do velório refletiam a magnitude do impacto que os Mamonas Assassinas tiveram na cultura popular brasileira. O choro e o desespero de Valéria Zopello, namorada de Dinho, tocaram profundamente o coração dos brasileiros. As cartas e mensagens enviadas por fãs, algumas das quais Valéria ainda guarda e lê ocasionalmente, são testemunhos do quão profundamente a banda e Dinho afetaram a vida de tantas pessoas. Após a cerimônia, Dinho e os outros integrantes foram enterrados no cemitério Parque das Primaveras. O adeus a Dinho e aos Mamonas Assassinas é um capítulo triste na história da música brasileira, mas também é um lembrete da capacidade da música de unir as pessoas, de criar memórias duradouras e de celebrar a vida, mesmo diante da morte. Eles se foram,
mas a alegria e o espírito irreverente que eles representavam permanecerão para sempre na memória coletiva do Brasil. E foi assim que Dinho morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.